Deixa eu só sinalizar aqui, ok? Bom, boa tarde a todas e todos que nos acompanham nessa tarde, nessa live. Hoje é dia 7 de setembro, dia que comemoramos o Dia da Pátria, e vivendo esse Dia da Pátria hoje de uma forma muito diferente, marcada pelo luto de tantas mortes, de tantas vidas perdidas para a Covid-19. Vidas perdidas que poderiam, vidas essas que poderiam, mortes que poderiam ter sido evitadas, se não fosse o descaso, a falta de responsabilidade de um governo que nós temos, de um governante. Então, estamos no 7 de setembro de luto por tantas mortes. Já atingimos no Brasil, já ultrapassamos as 126 mil mortes. O total de contaminados já ultrapassou 4 milhões. É um momento muito triste, um momento desafiador, mas que não podemos perder a esperança. Em Volta Redonda também, índice alto de morte por Covid, de pessoas contaminadas, e vidas essas que poderiam ter sido salvas. Esse cenário é um cenário dramático, um cenário desafiador, e vamos hoje conversar sobre o 26º Grito dos Excluídos e das Excluídas, que tem como lema principal, todos os anos, vida em primeiro lugar. O grito surgiu dentro das pastorais sociais da igreja, convocando movimentos sociais, movimentos populares, partidos políticos de esquerda, militantes de direitos humanos, sindicalistas. Todas essas pessoas, todas as organizações são convidadas para, no dia 7 de setembro, gritarem, fazendo uma relação, esse grito fazendo uma relação com o grito do Ipiranga, para fazer uma análise hoje sobre que independência do Brasil é essa. Uma independência que o poder político e econômico continua na mão das elites do país. Que continuamos tendo tantas famílias na miséria sem ter o mínimo para sobreviver, tantos desempregados, tantas pessoas que não têm acesso à saúde, à educação de qualidade, sem moradia, sem emprego. A pandemia apenas escancarou essa desigualdade, mas é uma realidade que já vivíamos antes mesmo da pandemia. No início do ano, nós já tínhamos 12 milhões de desempregados no país e 41 milhões na informalidade. O Brasil tem uma dívida histórica, né, com pessoas, com o seu povo, com o povo negro, com os povos indígenas, com o povo pobre. A dívida com esse povo tem que ser paga. Nós precisamos, de exigir que os governantes tenham responsabilidade e compromisso de superar essa dívida histórica. Nesse momento, hoje nós estamos aqui para falar sobre o grito dos excluídos. E vamos ouvir 3 pessoas comprometidas com a luta do povo. Nós temos aqui, hoje, vão falar para nós, conosco, vamos conversar sobre o Grito dos Excluídos 2020, que tem como lema Vida em Primeiro Lugar, e o tema Basta de Miséria, Preconceito e Repressão. Queremos trabalho, terra, teto e participação. É o assunto que vamos conversar com a doutora, auxiliadora Silva Tavares Vieira, conhecida como Dodora. Ela é nascida em Volta Redonda, é aposentada, técnica de enfermagem e de saúde bucal. É casada com Manuel, que nós chamamos de Manel,
Geraram 4 filhas e é avó de 3 netas. Ativista sindical e de movimentos populares, Dodora atualmente participa da assessoria do Conselho de Leigos da Diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda. É uma cristã leiga na comunidade São João Batista, São Sebastião, paróquia São Sebastião do Retiro, e é filiada ao PT, Partido dos Trabalhadores. Dodora, com a palavra. De Conceição, minha amiga, companheira, de tanto tempo, de tantas lutas. Nos conhecemos na igreja, nos movimentos, primeiramente no sindicato, depois na militância partidária, e muitas viagens, encontros, formações. Muito agradecida por esse convite. E pelos companheiros que aqui estão juntos, Padre Matias, minha saudação, e Padre Gildo, pastores queridos da nossa Diocese Barra do Piraí e Volta Redonda. Como a Conceição já me apresentou, né, eu queria falar também que eu sou filha da dona Sebastiana, dona Taninha, filha do Haroldo, que já é falecido. Eles tiveram 7 filhos, meu pai morreu no acidente na CSN. E nós somos preciosos aos olhos de Deus. Antes mesmo de eu entrar na questão do grito dos excluídos, Antes mesmo de eu entrar no grito dos excluídos, eu queria falar da minha participação na comunidade e enquanto Conselho de Leigos. O que é o Conselho de Leigos? Até mesmo para entender essa minha atuação na vida da sociedade, fora da igreja. O ad intra, né, que é dentro da igreja, e o ad extra, que é fora da igreja. Então, hoje eu atuo como cristã leiga. A gente fala cristã leiga porque todos nós somos batizados. E esse batismo nos incorpora a Cristo. Então, nós somos chamados a ser, né, recebemos um munus sacerdotal, real e profético de Jesus Cristo. Então, nós somos esse sujeito eclesial. Então, o batismo nos dá a dignidade de cristãos. Esse batismo, os padres, os bispos, todos eles foram batizados, né? Então, são cristãos. Cristão bispos, cristão padre, cristão diácono, cristão religioso, religiosa, e nós, cristãos leigos e leigas. Todos na mesma igreja, no mesmo ministério de comunhão. Cada um, né, como sujeito dentro da sua vocação. Então, nós somos samaritanos, somos esses sujeitos. Então, a igreja não é uma comunidade isolada. Isso a gente, né, na vivência, vivendo, ela tem que estar pretensamente, né, ela não é fora do mundo. Então, ela está no mundo. Então, a igreja é ministério de comunhão de sujeitos portadores de dons. Quero lembrar aqui a companheira Conceição Cabral, outra Conceição, né, que nos ajudou muito e nos incentivou a criar o Conselho de Leigos e Leigas da Diocese Barra do Piraí, quiçá do Brasil. A companheira já está junto de Deus. E junto dela, que nos ajudou muito, não posso deixar de lembrar aqui do nosso querido Dom Valdir. Então, tantos outros, a gente não vai falar o nome aqui, tantos outros e outras que nos ajudaram, que cooperou com a gente em tantas situações
ajudou a gente nessa formação. Então, o grupo de jovens que eu participei foi o Baluarte também, o AJC. Isso, né, quando jovem, não era nem pastoral da juventude. A gente trabalhando e a gente aprendeu uma coisa no grupo: a Bíblia na mão e o jornal no outro. A luta pelo passe livre foi uma das coisas que nós lutamos muito e conseguimos no município de Volta Redonda. E nesses tempos difíceis, né, com a pandemia, com o desgoverno que nos divide, nós procuramos ser sinal de fraternidade. Nós trabalhamos muito aqui também, depois, aí eu já dei um pulo, né? Já estou chegando aqui na pandemia, mas enquanto conselho, a nossa responsabilidade como cristão de olhar pelo outro, pela sociedade, a nossa atuação no mundo, né? O cristão leigo é o coração da igreja no mundo, como o coração do mundo na igreja. Então, nós trabalhamos no resgate da paz, que lutava pela cultura de paz, numa época que Volta Redonda era muito violenta, perdas de vidas de muitos jovens, prematuras, as situações de violência, do desgoverno. Então, a gente atuou em várias ações, na pastoral carcerária, no movimento Fé e Política. Então, a gente tem no movimento de mulheres. Então, isso nos leva, né, a dar esse grito de direitos para todos nós, né? Os nossos direitos de desgoverno que está nos levando a perder todos os nossos direitos, né? Tanto os jovens com desemprego, tanto os aposentados com as perdas salariais. Então, neste ano de 2020, como a Conceição já falou, mas eu acho bom a gente sempre repetir, né, o tema do grito, né? Esse tema ele é permanente, vida em primeiro lugar. Depois vem basta de miséria, preconceito e repressão. O lema, né? O lema é esse: basta de miséria, preconceito e repressão. Queremos trabalho, terra, teto e participação. E junto com a 33ª Romaria dos Trabalhadores e Trabalhadoras. O grito nasceu em 95, né, os movimentos sociais, com as pastorais sociais, igrejas cristãs. É uma manifestação carregada de simbolismo. É um espaço de animação e profecia de todos e todas, comprometidos com a causa dos excluídos. O grito sufocado venha a público. Quer dizer, esse grito, no 7 de setembro, culmina com todas as ações que acontecem no Brasil inteiro, romarias, celebrações, conversas. E esse ano está muito diferente, né? Que é online, é live, esses termos que eu estou acostumando a usar agora, né? Então, nesse grito, o ecumenismo é vivido na prática de lutas, pois entendemos que os momentos e celebrações ecumênicas são importantes para fortalecer o nosso compromisso. E eu já participei em vários gritos, não em todos, né? Ele começou em 95 e eu já atuava já na militância, na igreja, na militância partidária, sindical, em movimentos populares, mas a gente participava, saía cedo, vários ônibus aqui da minha comunidade, hoje paróquia, né, São Sebastião, saíam vários ônibus da área norte, que antigamente era, chegava a ser 20 a 30 ônibus só da nossa área, sem contar da Volta Redonda, diocese toda. Eram muitos romeiros e romeiras para celebrar em 7 de setembro. Dá esse grito da independência, né? E hoje eu li um artigo do padre Ulisses, da Rede Aparecida, ele falou independência e vida, né? Porque quando
Dom Pedro II, né? Gritou independência ou morte. Hoje é independência e vida, né? Então, é isso que a gente quer, independência e vida. E, na verdade, hoje é independência e morte. Haja visto aí a pandemia, né? Quantas vidas que estão sendo levadas sem a gente ter essa condições de mãos atadas, né? Então, a nossa participação lá da diocese era muito grande. A gente saía em romaria, chegava no porto onde foi encontrada a imagem, saía em caminhada até o santuário. E nessa caminhada fazíamos reflexões, louvores, lembranças, memórias dos mártires, de pessoas de lutas. E hoje nós temos um Papa profético, né, que nos chama à ternura, à solidariedade, né, a ter esse amor, esse cuidado com a vida humana. Então, chegando no santuário da Mãe Aparecida, na tribuna, ali a gente dava o nosso grito, né? Esse grito que basta de miséria, basta de preconceito e repressão. Esse grito do desgoverno hoje, esse grito do desemprego, esse grito da fome, esse grito da Amazônia queimada, o grito da pobreza, o grito do racismo, o grito da entrega dos recursos naturais e tantos gritos dos negros, né, que a vida importa, das mulheres, o feminicídio. Então, quanto grito que a gente tem, né? Então, esse grito a gente dava ali na tribuna. E depois entrávamos para a igreja, para o santuário, para celebrar a vida, denunciar e anunciar o Jesus Cristo, né? Que ele hoje grita ainda na cruz, que ele gritou, ele sofreu tortura e morte de cruz, mas ele nos deu a esperança de uma vida, a esperança do amor. Ele passou aqui nessa terra fazendo bem e nos ensinando a fazer o bem, né? Então é por isso. Aí vem alguém, né? A gente sabe e fala, e daí? E daí? Querem calar nossa voz e nós continuamos o nosso grito por vida, dignidade, acesso à educação, à terra, ao trabalho, à justiça, à igualdade, à cultura, o direito e o respeito. Aqui na nossa comunidade, todos devem conhecer a Brechó, né? Ela, por 3 vezes, ela foi representar, junto com o Grupo MAB, lá na tribuna, a apresentação do Grito dos Excluídos. Nós temos uma pessoa também que é um marco desse grito, que eu queria lembrar aqui, o Geraldo Orozimbo, nosso companheiro também do Conselho de Leigos e Leigas. Então, é um grito que a nossa diocese, ela sempre nos levou, né, a trabalhar esse nosso lado de sujeito eclesial, de cristão leigo e leiga, trabalhar no mundo com mais justiça, mais fraternidade e mais engajamento, né? Então, o nosso grito em meio a esta realidade da pandemia que nos mostra as diferenças sociais. Está claro, né, que chegamos ao número de mortes de quase 127 mil hoje. Quantas vidas, quantas famílias enlutadas, quantos pais de famílias, quantos filhos, quantos irmãos, quantos jovens, até crianças. É engraçado quando fala, tinha uma doença pré-existente. É vida, né?
E as pessoas ainda não estão acreditando. Você vê nos jornais, está todo mundo nas praias, no mercado. No mercado a gente tem que ir, é necessidade, né? Mas são nas lojas, no comércio, no shopping. Então a gente tem que repensar também as nossas atitudes. Então, chegamos a esse número de mortes. A maioria são os pobres. Os ricos também morrem, mas a maioria são pobres. E como disse o Dom Valmor, né, façamos o pacto social pela vida. Quem ama, cuida. O grito não é partidário. É o próprio Jesus gritando na cruz para mais vida. Em Aparecida, no dia de hoje, saíamos em romaria. Isso já até falei, né? E hoje a gente está aqui na live. Mas eu participei, assisti a missa em Aparecida. Teve a celebração, né? Em ato. Estava lá ao redor do altar, todos os trabalhadores e trabalhadoras representados. Teve a romaria, a 33ª Romaria dos Trabalhadores, que sempre é junto com o 26º Grito dos Excluídos. E hoje é o dia para a coleta de petição pública. É um gesto concreto do grito. O meu grito maior eu quero fazer para a saúde, da falta dela. Esse pacto que a gente tem que fazer pela vida, porque a saúde e pensando na garantia do SUS. Se não é o SUS, eu não sei como estaria a situação nossa no país. Estamos sem ministro da Saúde, né? Há quanto tempo? E isso é para dizer, para a gente ver que não é levado a sério o povo. Então, com muita preocupação, estamos acompanhando as questões relativas ao orçamento e financiamento para as políticas públicas e sociais, principalmente após a aprovação da emenda constitucional 95, denominada PEC da Morte. Por quê? Foram congelados por 20 anos os recursos para as políticas públicas, para a saúde, para a educação. E o SUS, o sistema de saúde, não vai conseguir, com essa pandemia, segurar essa situação. Né? Então, eu não sei meu tempo ainda. Encerrando. Está encerrando? Para encerrando, então? Tá. Então, eu queria esse grito, então, para a saúde, né? Que a gente entenda que nós, leigos e leigas, temos esse compromisso. A nossa dignidade nos foi dada quando batizamos. Na sociedade civil, nós temos a carteira de identidade. Na igreja, nós temos a nossa batismo, que nos dá o cartão da cidadania, cartão da dignidade, o compromisso com o outro. Então, a política é a forma mais perfeita da caridade. Então, não tenhamos medo de participar, de atuar junto àqueles que mais precisam. Que sejam respeitados os direitos de todos, sem olhar raça, condição social, sexo e religião. Muito obrigada. Obrigada, doutora. E a doutora fala de alguns temas importantes, os nossos gritos de hoje. Né? Esse grito pela vida, esse grito que nos convida à participação, esse nosso compromisso para nós, que somos da Igreja Católica, é o compromisso de cristãos batizados, cristãos e cristãs batizadas, de anunciar o Evangelho, de anunciar a Boa Nova,
E não basta, ela fala também que não basta somente denunciar, mas temos que anunciar. E esse grito dos excluídos, hoje, o 26º grito dos excluídos, está sendo hoje comemorado de uma forma diferente, através das redes sociais, através desses espaços de videoconferência, mas não passou em branco. Estamos aqui hoje em Volta Redonda, sendo acompanhados por várias pessoas. E eu queria citar aqui, agradecer a presença, agradecer a Dodora e agradecer todos e todas que estão participando. E só fazer uma observação, que nós também tínhamos anunciado que seria transmitido pelo YouTube, mas tivemos um problema técnico e não pôde ser transmitido pelo YouTube. Mas temos aqui participando conosco a Flávia, a Selma Barbosa, a Neide Aparecida, a Maria Lúcia Santos, que é da comunidade Nossa Senhora das Graças, a Vera Lúcia, Luciana Tavares, Ismênia Albano, Eliane Maria, Eduardo Carlos, Ana Maria Soares, foi falado aqui, a Dodora citou aqui o Movimento Resgate da Paz, e a Ana Maria, que é uma das lideranças desse movimento, está aqui junto conosco, nos acompanhando. Temos a presença, a participação também da Sônia Leite, da Vilma. Então, temos aqui, depois eu continuo fazendo os registros das pessoas que estão aqui nos acompanhando, e estamos rememorando, relembrando esses 26 anos do Grito dos Excluídos e falando também dos nossos gritos. Agora vamos ouvir uma pessoa também que é muito comprometido. Ele participou de quase todos os gritos dos excluídos aqui pela nossa diocese, o Padre Matias. O Padre Matias nasceu em Lídice, distrito de Rio Claro, estudou no colégio Presidente Benes, em Lídice, trabalhou na usina nuclear de Angra dos Reis antes de entrar para o seminário. Era um trabalhador. É padre da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, há 19 anos, e é pároco da paróquia Santo Agostinho de Volta Redonda. É bacharel em teologia e é o coordenador da região pastoral de Volta Redonda. Obrigada, Matias, por você estar conosco nessa tarde, e você está com a palavra. Eu que agradeço, Conceição, obrigado também pelo convite, é muito bom estarmos juntos, né? Fazendo uma memória da nossa caminhada, como foi se dando, né? E como a gente foi construindo para chegar a esse 26º Grito dos Excluídos, né? Então, a gente, primeiramente, agradecer a Deus pelo dom da vida que concede a cada um de nós, lembramos, principalmente, a todos nós, buscamos nos empenhar, dar o nosso grito para que a vida esteja sempre em primeiro lugar. E aí, lembrando também desde já a você, Conceição, Dodora, Padre Gildo, né, que a gente só tem que agradecer diante da experiência e da nossa vivência cristã, que nos motiva cada vez mais em nome deste Deus que nos ama, né, e que vai chamando a cada um de nós para realizarmos não a nossa vontade, mas a vontade do nosso Deus, de construirmos juntos uma sociedade onde todos têm a dignidade de viver. Bom, também, antes de entrar para o seminário, né, como trabalhava, e a experiência da Romaria dos Trabalhadores, sempre indo em Aparecida, depois veio, né, o Grito dos Excluídos, né, gritarmos para quê? Né, gritar porque, diante de uma sociedade de um mundo, né, que não queriam tanto ouvir a nossa voz. E aí o Grito Excluído foi cada vez mais tomando esse corpo, ao mesmo tempo, né, a gente lembra da importância da nossa vivência cristã, a partir da nossa participação na vida da comunidade, e quanto mais a gente vai participando, a gente vai compreendendo que Deus nos chama para que a gente possa pensar sempre em prol deste bem comum. Daí, então, como trabalhador, depois entrando para o seminário, fazendo a experiência também, Deus, né, diante do chamado que nos chama a vocação,
mas diante da vocação também a gente lembra dessa responsabilidade que temos junto ao nosso povo, de continuar gritando para que todos tenham a dignidade de viver. E cada ano que a gente participou do Gritos Excluídos foi nos ajudando a cada vez mais tomar consciência dessa responsabilidade que temos, né, de estar gritando pela saúde, pela educação, para uma sociedade mais justa e fraterna, onde todos têm direitos, né, onde todo mundo tem a dignidade de viver. E hoje, mais do que nunca, a gente percebe os nossos irmãos índios, né, principalmente os nossos negros, que hoje, infelizmente, a gente percebe que a maioria que são assassinados são negros. Então, assim, são tantos gritos que nós temos que dar, e o grito excluído em 7 de setembro também para que a gente possa trabalhar para construirmos uma pátria mais justa, mais fraterna, uma pátria onde possamos criar um ambiente da solidariedade, onde todos tenham a dignidade de viver. Diante disso também, a vivência, né, também como padre, participando sempre lá dos gritos, né, então a gente percebe o quanto é importante a gente estar nos encontrando, né, numa única voz, num único pensamento, para que a gente possa tentar sensibilizar as nossas autoridades para que possam olhar mais para as pessoas menos favorecidas. E aí, claro, diante também da nossa responsabilidade. Então, a gente só tem que louvar e agradecer a Deus, né? Desde já agradeço o convite, né, de estar aqui falando um pouco da minha experiência, tanto enquanto leigo, quanto seminarista, depois também ordenado, né, e sempre estando participando. E aí a gente lembra a presença dos estados, seja de São Paulo, de Minas, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, né, que a gente sempre concentrava um bom número de pessoas, e a partir desse grupo de pessoas, né, dá uma grande visibilidade até no cenário nacional. No decorrer da caminhada, houve um esvaziamento, né, e depois, com algumas conquistas, nós também fomos um pouco relaxando, né, mas lembrando que todo dia 7, né, sempre era praticamente às 10 horas da manhã, o momento da gente dar o nosso grito, lutar por uma terra onde todos tenham a dignidade de viver. E hoje, mais do que nunca, a questão mesmo do trabalho, da terra, do teto, da participação, né? E aí a gente lembra da demarcação das terras indígenas. Então, e também, diante de tantos outros problemas que vão surgindo, hoje, mais do que nunca, diante dessa pandemia, a questão mesmo dos incêndios na Amazônia, no Pantanal, né? Então, tudo isso, essa degradação do meio ambiente. Ou seja, se nós queremos ter uma pátria mais justa, mais fraterna, ou seja, todos têm direitos iguais, e a gente tem que lutar para que a gente possa alcançar esse objetivo e que todos possam ter a sua dignidade em viver. Obrigada, Matias. Obrigada pela sua participação, por você estar aqui conosco, fazendo memória do Grito dos Excluídos e lembrando dos nossos desafios. Os nossos desafios são grandes, você fala do desafio da degradação do meio ambiente, e hoje nós somos chamados a cuidar da nossa casa comum, né? Como o Papa Francisco tanto fala, tanto nos pede, e hoje nós temos o que nós estamos vivendo e vendo acontecer nesse país, a degradação do meio ambiente, a degradação da vida, dessa vida que Deus nos trouxe, nos chama, fala da vida plena, que nós temos que ter vida e vida plena. E hoje nós estamos vendo tantas pessoas, né? Tantos desempregados, as pessoas que não têm condições mínimas, né, de sobrevivência. As dificuldades que enfrentam no dia a dia do desemprego, sem teto. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 200 milhões de pessoas morando nas ruas. E essa realidade não é distante da nossa, aqui da nossa cidade, que nós presenciamos o aumento, né, das pessoas nas ruas, de pessoas sem teto, sem lugar onde morar com dignidade, onde viver com dignidade. Então, agradeço a sua participação aqui nessa tarde e quero registrar também as participações aqui da Elisa Ferreira, da Neuza, Geralda, Glória Amorim,
da Paraíso, da Graça Lima, da Eliane Maria, Maria das Dores, pessoas que nós não nos encontramos aí há quanto tempo, né? Há muito tempo, mas estamos aqui nesse momento sentindo a presença dessas pessoas, sentindo que estamos juntos, sentindo que estamos juntas. E agora eu passo a palavra para outra pessoa, outro defensor da vida, né? O padre Gildo Nogueira. O padre Gildo, ele é padre há 34 anos, da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, é capixaba, mora aqui na nossa região desde 15 anos de idade, que ele veio morar no Sul Fluminense. É pároco da paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Quatis. Esteve 3 anos em missão em Moçambique, né? Uma experiência rica que o padre Gildo, e desafiadora, né? Uma experiência muito, muito bonita de ter vivido, por 3 anos lá em Moçambique. É assessor e integrante da equipe de coordenação das pastorais sociais da Diocese. Ele é técnico em contabilidade, é graduado em administração de empresas e teologia. É pós-graduado em formação de educadores e também, como o padre Matias, antes de ir para o seminário, também foi um trabalhador, né? Foi um operário. Trabalhou em 4 empresas aqui em Volta Redonda. Padre Gildo, agradeço a sua participação, a sua disponibilidade e passo a palavra para você. Olá, Conceição. Olá, Tudora, Matias. Prazer estar aqui com vocês. Então, são encontros novos, né, virtual, assim, que nós fazemos. Eu queria começar lembrando do tema da campanha da Fraternidade de 1995, que dá origem ao Grito dos Excluídos. A fraternidade e os excluídos. E o lema era: Eras tu, Senhor. E baseado no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, de 31 a 46, Jesus dizendo: Vinde, benditos do meu Pai, né, para o reino preparado desde a fundação do mundo. Eu estava com fome, você me deu de comer, eu estava com sede, me deu de beber, estava nu, você me vestiu, estava sem casa, você me acolheu, era peregrino, doente, preso, você me visitou. Então, esse é o fundamento do cuidado com os mais pobres, a solidariedade, porque Jesus se identifica com os pobres, com os excluídos. Então, isso é um caminho. A leitura de ontem, nesse domingo, 23º domingo, a segunda leitura da Carta aos Romanos, capítulo 13, de 8 a 10, a importância do amor ao próximo. O amor ao próximo, quem ama o próximo cumpre a lei. Isso mostra, para nós, não é assim, opcional o cuidado com os excluídos, com o próximo. Então, não é opcional, faz parte integrante da nossa fé. O Levítico 19, capítulo 19, versículo 18, quando Jesus toma o segundo mandamento. Perguntaram qual é o primeiro, Jesus diz, lembra o Deuteronômio 6:5, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tua alma, teu entendimento, mas ele acrescenta o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, esse fundamento é da nossa igreja, porque vem de Jesus, aliás, vem do povo de Israel antigo, mas, sobretudo, em Jesus que se revela o Deus amor, o Deus solidariedade e o Deus compaixão. Então, a experiência cristã de Jesus, e sobretudo quando nós rezamos o Pai Nosso, nos leva à responsabilidade, à consciência da nossa comum filiação. Somos filhos de Deus, todos e todas somos filhos e filhas de Deus. Por isso, se somos filhos e filhas de Deus, não convém que um irmão, uma irmã fique excluído, qualquer que seja. Então, isso é um princípio da nossa fé. Alguns dizem que a gente é comunista, que é não sei o quê, mas o pessoal que não conhece a Escritura, não conhece o Evangelho, tudo bem, cada um fala o que quiser. Mas se os comunistas fazem bem, que ótimo, né? Então, se é o grupo que tem solidariedade, não faz mal ser equiparado com eles. Mas, de fato, o que nos motiva é o Evangelho. E, ao longo do tempo, quem vai fazer a análise da realidade vai nos ajudando. Onde é que estão os excluídos? Se é simplesmente uma calamidade assim, que vem dos céus, que leva as pessoas à pobreza, ou não. Né? Então, as análises sociais nos ajudam a compreender.
Então, nós vamos percebendo o princípio do bem comum, que é um princípio da doutrina social da igreja, o bem comum, o bem de todos, né? O bem público, o bem de toda a sociedade, de cada pessoa. E também a dimensão ética. Não convém a gente ser cínico, né? Não convém nós sermos cínicos diante da realidade de exclusão de uma grande maioria no país e no mundo, mas o Brasil é campeão da exclusão. Concordar com essa situação concordar, para quem é cristão, um cinismo, simplesmente, uma hipocrisia, porque talvez não chegou à aproximação com Jesus. Bom, isto, eu estava lembrando também do São Lourenço, né? São Lourenço, no ano 258, quando o Papa foi executado, mais os diáconos, e ele ficou para trás pedindo a riqueza da igreja. Ele apresentou uma multidão de pobres, que a igreja era solidária em Roma, uma sociedade que excluía muita gente, e a igreja vinha em outra direção, mas pagou caro por isso. Por isso, se a gente pagar hoje também, se alguém nos matar também, estamos dentro da grande corrente dos mártires, da solidariedade da igreja, então isso não faz mal, né? Então, isso é uma coisa que é importante que a gente tenha em mente a razão da nossa fé, a justificação da nossa solidariedade, a justificativa da nossa luta. O tema da campanha deste ano, do Grito dos Excluídos deste ano, vida em primeiro lugar. Basta de miséria, preconceito e repressão. Queremos trabalho, terra, teto e participação. É uma coisa tão óbvia, né? Essas coisas que deveria nem necessitar de grito. Mas, como o Brasil foi sempre um país de excluídos, desde que chegaram aqui os colonizadores, né? Foi uma história de exclusão. Tomaram as terras indígenas, expulsaram os índios, mataram, muitos morreram também por pandemias, por epidemias que traziam, outros foram executados, eliminados, então já é uma história de exclusão já dos indígenas. Depois trouxeram da África um monte de gente, né? Calcula-se que tinham uns 5 milhões de indígenas, os números variam, alguns historiadores. Que tinha no Brasil já uns 5 milhões de indígenas naquela época. A China, naquela época, tinha 5 milhões de indígenas. Hoje a China tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Trouxeram da África em torno também de 5 milhões de pessoas só para o Brasil. Saiu da África em torno de 12 milhões de pessoas para a escravidão. Muitos morreram no caminho, outros foram para as Américas todas. Mas aqui veio o maior número, o maior contingente para o Brasil. Também veio, para a colonização do Brasil nos inícios, os portugueses pobres. E os portugueses pobres que vinham também eram tratados mal. Não era escravo, mas também não tinha grandes possibilidades, né? Depois vieram outros grupos para o Brasil, né? Vieram outros grupos que são outros europeus, com desejo do branqueamento da sociedade brasileira, trouxeram muitos europeus para cá para branquear a população, porque a população negra era majoritária no começo do século passado, né? Então, favoreceu muito a vinda. Depois vieram muitos asiáticos, hoje vem muitos latino-americanos, também muita gente muito pobre, vinha muito da Bolívia, do Peru, agora também os haitianos, venezuelanos. Mas até a vinda grande dos venezuelanos, chegava a ter 170 mil pessoas que vinham para o Brasil cada ano, mas do Brasil para fora era mais de 170 mil. Nós recebíamos um tanto, mas mandávamos para fora também gente buscando a sorte. Em outros países era equivalente. Tantos que saíam, que entrava e quase fechava a conta. E ao longo dessa história do nosso país, dos 500 anos, porque tem antes a história de milhares de anos que os indígenas viviam aqui, houveram muitos gritos. Os gritos dos indígenas, um grito talvez calado, um grito sufocado, o grito dos negros, quantos gritos debaixo do peso do trabalho forçado, dos chicotes, da prisão, do afastamento da sua família, desenraizamento das suas famílias, quantos gritos ao longo dessa história, né? E quantos pobres gritaram, tiveram muitos movimentos sociais, lutas, e que sempre o poder local lutava contra. Quando não conseguia, trazia o exército brasileiro, que sempre esteve para exterminar qualquer movimento social que teve no Brasil, para exterminar a luta do Zumbi dos Palmares, do Antônio Conselheiro, as lutas em Santa Catarina, no Rio Grande, muitos lugares, muitas lutas, e sempre foi assim. São muitos gritos ao longo da nossa história que ficou assim, né? Mas são lutas importantes, né? Muita gente lutou. Não estamos inventando a roda
das lutas sociais. As lutas, elas estiveram desde sempre. E hoje, com o modelo econômico que o Brasil foi adotando ao longo da história, mas sempre foi a política, nossa economia, de exclusão. Sempre excluía os negros, os indígenas, e favorecia um pequeno grupo de poderosos. Sempre foi assim. Essa é a nossa história. Então, os gritos vêm de muito longe, mas agora, com a mudança do sistema mundial, do neoliberalismo, ainda ficou mais grave a situação. Hoje, o grande sistema financeiro que vai se enriquecendo com tudo, né? Enquanto tem desemprego, pandemia no Brasil, os bancos com lucros fabulosos ainda nesses tempos. De onde vem o dinheiro? Porque se não está produzindo riqueza, eles estão tirando de quem tem pouco, né? Então, são muitos gritos que estão assim na garganta de todo mundo. Hoje, as pessoas, então, o próprio tema do grito, gente que não tem casa para morar, muita gente que não consegue pagar aluguel, e tem mais casa vazia do que gente precisando, mas é outra questão. Então, o grito por teto, por moradia digna, o grito por trabalho, não foi lembrado quantos milhões de desempregados e precarizados nos seus trabalhos. Quantas pessoas que não têm terra, nunca se fez reforma agrária no Brasil. Em 64, quando se pensava na reforma agrária, os americanos deram um golpe aqui no Brasil com o exército brasileiro. Sempre que tem um movimento em prol do povo, vem alguém e domina, sufoca e impede a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Então, criou o grande agronegócio, que eles devastam as terras e produz para exportação, e assim, né? Carne, soja e outras coisas que atendem ao mercado mundial. Então, o agronegócio tem. E também o outro tema do grito é a participação, a necessidade que toda a sociedade que tem. Eu penso que esperar das autoridades para isso é muito, muito pobre, né? Nós temos que esperar de toda a sociedade. Há que crescer toda a sociedade na compreensão do bem comum, dos cristãos, da solidariedade com Jesus, mas de todos os que não são cristãos também têm solidariedade muito grande, solidariedade com todas as pessoas, porque se Deus criou o mundo, e nesses dias estamos rezando pela criação, cuidado da criação, Deus criou para todos, não foi criou para cada um. Deus é pai. Deus não é tio da meia dúzia, Deus é um pai de todos, e nós rezamos sempre no Pai Nosso, né? Pai nosso, não pai meu, né? Mesmo que queiram fazer de vez em quando um pai meu, mas é Pai Nosso. Então, é preciso que haja, que dê-se voz para que os excluídos, que esse monte de gente desempregado, né? Um monte de gente pobre que possa ter os direitos. Primeiro, direito de participar, direito de contribuir na construção de uma outra sociedade justa, fraterna, solidária. Então, são essas questões que nós temos que ver, porque os ricos estão ficando cada vez mais ricos, né? Cada vez mais ricos, né? É um pequeno número, enriquecendo muito. As grandes corporações mundiais, com a privatização, elas não investem um centavo, elas simplesmente transferem uma empresa que era do governo por um capitalista e ganha de graça, quase as coisas todas, como foi a CSN em Volta Redonda, e assim as outras empresas são dadas para os amigos, né? Então, ele não investe em nada, já está investido, eles não criam novos empregos, não fazem coisa nenhuma. Então, se querem muita privatização, então que invista o capital financeiro em novos empreendimentos, novos negócios, e deixa os que já estão funcionando. Mas eles não trazem nada de novo, simplesmente tira o controle do Estado e passa para as grandes corporações mundiais, é um grande projeto mundial, de controlar todas as coisas. Então, é preciso. Também agora está em discussão a reforma tributária. O que estão fazendo no Congresso é apenas uma simplificação tributária, mas há projetos muito interessantes, porque quem paga muito imposto são os pobres e quem paga quase nada ou nada, em muitas situações, são os ricos, os muito ricos. É preciso de uma reforma tributária progressiva, porque você vai dar direito aos pobres e reduzir o custo do imposto para os pobres, para todo mundo que compra as coisas, e aumentar para quem tem muita riqueza, e que está só acumulando riqueza, então não paga imposto, o Estado fica devendo para eles, porque ele não paga imposto, e depois empresta o dinheiro para o governo, né? Empresta o dinheiro para o governo. Então, isso precisa de mudar essa relação de negócios, hein? Então, a pandemia pega a gente numa situação calamitosa. A pandemia pega a gente já numa situação grave. É preciso mudar muitas questões, né? Mudar muitas questões. Hein? Depois, as pessoas não tendo oportunidade, entram às vezes para o crime besta, às vezes, bobagens, e são presos, 700 mil pessoas presas, um absurdo.
prender gente, não reduz nada os casos de droga, não reduz nada o uso de droga. Eu não sei por que prende. Parece que tem algumas empresas que interessam que haja muitos presos para vender comida lá nas coisas lá e fazer grandes negócios. Se a prisão de traficantes e mulas e pequenos traficantes resolvesse alguma coisa, já teríamos acabado com o problema das drogas. Mas não resolve, não diminui nada, mantém do mesmo jeito e mantém aprisionamento e morte de um grande contingente da nossa população. A dívida aumenta cada vez mais, ficamos na mão dos ricos, na mão do sistema financeiro. Então, isso é preciso de um outro caminho, né? De outro caminho. E o Papa Francisco está na busca da economia de Assis, a economia de Francisco, né? Vai retornando ainda em Assis para essa luta por uma outra sociedade possível, uma sociedade solidária, justa, que pensa no bem comum, que tem a questão ética, que leva em consideração. Então, o grito dos excluídos deve ser dar voz para tanta gente que está na exclusão, e, historicamente na exclusão. Então, é preciso. A igreja não pode ficar fora disso, porque seria negar Jesus, né? Seria, para nós, uma tragédia teológica, uma tragédia litúrgica, uma tragédia da nossa salvação, se nós não nos tornarmos solidários com os excluídos. É uma questão de exigência verdadeira, grave, do ponto de vista moral para a vida cristã. Ficam, muitas vezes, pensando só em questão de sexualidade, querendo controlar, muitas vezes, a sexualidade das pessoas, mas devíamos estar muito ocupados com a solidariedade com Jesus, porque isso é que implica, em última análise, segundo muitas partes do Evangelho, mas de modo especial Mateus 25, também aquela parábola do rico e do Lázaro, né? Se a gente não abrir o olho, a nossa salvação corre risco. Por isso, nós temos que, por questão moral, por questão religiosa, estarmos afinados na luta pela justiça, em solidariedade aos excluídos. Um pouco assim, muita coisa mais poderíamos tratar, mas o tempo não permite muito. Vão assim. Outras ocasiões, quem sabe, né? Então, as autoridades devem também estar juntos, as igrejas, a Igreja Católica, as demais também, sobretudo se é cristão, né? Se é cristão, olha a parábola do rico e do Lázaro, né? Se não se incomodou com os pobres, depois não vai lamentar o choro depois da morte, né? Quando estiver naquele fogaréu lá em cima. Que o Senhor nos conceda a graça de estarmos solidários com os Lázaros de todos os tempos. Tá bom. Obrigada, Padre Gildo. E você sintetizou, falou da dívida, da dívida pública que cresce a cada dia, de todas as dívidas que esses governos têm. E hoje, como eu falei no início, esse tema do grito dos excluídos, ele está na contramão de tudo que nós estamos vivendo hoje nesse governo. Como eu falei no início, nós estamos vivendo um governo genocida, um governo que tem compromisso com a morte, que não tem compromisso com a vida. Um governo que, por incrível que pareça, eu acho que nenhum de nós imaginou que nós teríamos um dia no Brasil um governante que o seu símbolo máximo é uma arma. É aquele símbolozinho da arma que ele faz com a mão, com as mãos. Eu penso que nós nunca imaginamos na nossa vida que nós passaríamos por isso. É um governo que, como disse bem a Dodora, quando se fala do índice das mortes, ele pergunta, e daí? Um governo que estamos em plena pandemia e nós não temos ministro da Saúde. Então, esse governo ele vai na contramão de tudo que nós estamos falando aqui. O grito dos excluídos vai ter como lema vida em primeiro lugar. E é o grito que nós temos que... Esse grito tem que ecoar, sair das nossas vozes e estarmos... Infelizmente, não podemos, nesse momento, estar nas ruas, mas é o que deveríamos estar, porque enquanto esse governo estiver, esse governante irresponsável, nós não teremos vida nesse país. Nós falamos, o lema fala, basta de miséria, de preconceito e de repressão. E o que nós estamos vivendo, é o contrário de tudo isso. O que nós vivemos é o aumento da repressão,
de reprimir as vozes, de querer calar as vozes daqueles que se levantam contra as injustiças. É o que nós estamos vendo nesse governo. A miséria e a fome, hoje nós voltamos, nós tivemos num período da nossa história aqui no Brasil que conseguimos recuperar, aumentar o salário mínimo, aumentar a qualidade de vida das pessoas, ampliar o acesso à educação de qualidade, à saúde. Vivenciamos um período de fortalecimento do SUS e hoje nós estamos vendo, a doutora falou também com relação à PEC da morte, que nós chamamos da PEC do fim do mundo, que tira dinheiro, tira recurso da saúde e das políticas sociais, daquelas políticas que são prioritárias e que atendem, sobretudo, os mais pobres. Fala, queremos teto. Já citei aqui a quantidade de quantas pessoas estão perdendo as suas moradias, que eram moradias ainda que nem tinham muita qualidade, mas tinham, e hoje estão voltando para as ruas, para debaixo das pontes, dos viadutos. Participação. Olha o que nós estamos vivendo hoje, um governo que desmonta os mecanismos de participação popular, desmonta os conselhos, desmonta as organizações como de memória, de verdade, de justiça. Então, nós estamos hoje falando de algo que está muito presente na nossa vida, que nós estamos vivendo o contrário. Nós temos um governo que faz o contrário de tudo isso. E é esse grito que tem que ecoar das nossas vozes, nós precisamos gritar. Um governo que só retira, a preocupação dele é de retirar direitos que foram construídos pelos trabalhadores e trabalhadoras com suor e sangue. E nós estamos vendo esses direitos irem de ralo abaixo, como direito previdenciário, os direitos trabalhistas, os direitos de ter terra. Né? Nós vimos aí, falamos tanto para nós, da Igreja Católica, que o Papa fala da defesa da casa comum, o Amazônia em chamas. Então, esse governo contraria todos esses princípios que, para nós, são os princípios que são mais ricos e caros. Então, hoje aqui estamos nos referindo e falando, e temos que fazer esse grito e continuar gritando. Não podemos ir para as ruas, mas podemos ocupar esses espaços, esse espaço que nós estamos ocupando aqui e que no Brasil inteiro esse grito está sendo feito, não passou em branco, no Brasil inteiro. Estamos comemorando, já tem uns 15 dias que aconteceram os pré-gritos, e hoje estamos comemorando juntos, em comunhão com outros estados, com outros municípios, fazendo o grito dos excluídos. Nós ainda teremos mais um tempo para o Gildo falar, que ele quer falar, mas eu quero aqui só fazer alguns comentários. A Selma parabeniza por proporcionar essa tarde em prol da vida. Parabeniza Padre Matias, a Dodora e o Padre Gildo. A Cidinha me corrige aqui, fala que são mais de 200 mil sem teto, né? Pessoas nas ruas. É porque toda a população sempre anda na rua também. Vários cumprimentos aqui ao Padre Gildo. A Ione pede sua bênção, Padre Matias. Sou da paróquia Santo Antônio, comunidade Santa Rita. Nós temos a participação do Oliveira, da Nailza, que também fala que é da comunidade São Luís Gonzaga, a Zélia Pereira, que parabeniza a todos por esse momento de discussão e sensibilização para que possamos fortalecer a nossa fé, amar o próximo, e não é só mandamento, e sim amor. O Vanderlei Ramos
Temos aqui vários comentários e várias participações, parabenizando e agradecendo a todos e todas por ter proporcionado essa tarde. Nós temos aqui uma presença ilustre, uma participação ilustre do nosso companheiro do Zero Assessoria, o Ivo Lebopan. Obrigada, Ivo, por sua participação. Tobias, também aqui presente, participando conosco. E temos muitos comentários, agradeço a participação de todas e todos aqui nessa tarde, porque esse grito está engasgado, está atravessado na nossa garganta e não poderíamos deixar de maneira alguma que esse dia passasse em branco. Vou devolver a palavra agora para os nossos convidados e a nossa convidada, Dodora. Agora vamos iniciar com o Padre Matias. Fazer suas considerações finais. Nesse dia 7 de setembro, então, praticamente nós não temos muito a comemorar, mas temos que continuar nos empenhando, lutando, né? Fazer o nosso grito ecoar em todos os cantos, para que a gente possa fazer com que a gente possa, através das nossas lutas, reconquistar novamente muitas coisas que nós tínhamos conseguido e que hoje a gente percebe que a gente está perdendo as nossas conquistas, né? E, ao mesmo tempo, como o nosso grito também não pode parar, não pode ser silenciado, né? Embora, ainda diante de tantas dores que nós estamos vivenciando ainda nessa pandemia, né? Mais de 126 mil pessoas que tiveram suas vidas ceifadas, mais de 4 milhões de pessoas infectadas, né? Então, ou seja, o nosso grito é um grito pela vida, é um grito para construirmos não só um país, mas aquilo que o Papa Francisco, de fato, tem chamado a nossa atenção, cuidar bem da nossa casa comum, né? E cuidar bem da nossa casa comum, a gente percebe que o meio ambiente está gritando de dor, né? E assim também a nossa população, cada vez mais, um grito de dor que vai se ecoando. Então é necessário que a gente continue nos empenhando através das nossas lutas para que a gente possa não só reconquistar aquelas que deixamos passar, mas também tantas outras lutas aí que a gente precisa continuar lutando e defendendo, né? Os nossos quilombolas, os nossos povos indígenas, nosso meio ambiente, principalmente que estamos vivenciando hoje, né? A queima lá no Pantanal, Amazônia, né? A degradação da natureza. Então, realmente, nós precisamos ter um grito de solidariedade, mas um grito também de nos empenharmos para construirmos uma sociedade mais justa e mais fraterna. Obrigada, Padre Matias. Dodora. Então, agradecer aí as pessoas que estão acompanhando a live. E as considerações finais, eu queria ainda dizer sobre a nossa participação na sociedade. Como eu terminei falando que a política é a forma mais perfeita da caridade, o documento 105, que é de cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade, que nós sejamos sal e né? Sal e luz do mundo. Temos o indicativo dos encaminhamentos pastorais apresentados. São vários desafios, necessidades e urgências da ação evangelizadora dos cristãos leigos e leigas no mundo e suas consequências práticas. Aí eu vou ler uma parte aqui que fala, da letra E. Incentivar e acompanhar a presença e a ação dos cristãos leigos e leigas na participação social e política. Semanas sociais, gritos dos excluídos, conselhos paritários de direitos e de políticas públicas, sindicatos, processos políticos e outros. Este ano é um ano eleitoral
esse também é o nosso grito, que nós temos que dar para aqueles candidatos e candidatas, né? Vai ser mais difícil, porque vai ser uma campanha diferenciada, né? Diferente, não sei como, mas a gente tem que ver aqueles candidatos e candidatas que estão próximos à população, dos mais simples, dos mais pobres, junto às lutas, né? A nossa participação nessas eleições é um desafio. E o nosso grito continua gritando pela saúde. Cuide-se. E interessante hoje, né, ouvindo o Dom Valmor, ele falou, né, eu gostei do termo, amazonizar-te, amazoniza-te. Gostei desse termo, mas é porque é viver de modo integrado com os dons da criação. Nós temos que aprender com os povos originários, com os indígenas, com os quilombolas, o respeito à natureza, às pessoas, né? Como Francisco e Clara, né? Irmão Sol, Irmão Lua, a Irmã Natureza. Então, é necessário que a gente fortaleça o SUS. Se não fosse o SUS, nós não sei como estaríamos nessa pandemia, não seria só apenas esse número, seria muito maior de mortes e pessoas contaminadas. Então, trabalhar em sinergia, trabalhar, isso também foi fala de Dom Valmor, a proteção dos mais vulneráveis. Então, a gente termina aqui falando, né? Que o próprio Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Há uma exagerada concentração de riqueza, enquanto a maioria vive sem dignidade. As grandes empresas continuam aumentando seus lucros, submetendo povos, países e continentes. Tudo vira lucro nas mãos dos senhores do mundo, até o sentimento, o afeto e a religião. Que haja mais paz, ternura, carinho e solidariedade, menos ódio, que haja mais tolerância. Muito obrigado. A nossa conversa, Padre Gildo, Padre Matias, grandes amigos e pastores, e a Conceição, essa minha companheira de luta e de garra. Obrigada, doutora. Quero citar ainda mais algumas participações. Cidinha, Bruna, Jaqueline, Nailza, Sueli, Aline, Filó, a Neizinha, o Chiquinho, a Ione, a Carminha, o Biro e a Selma, que também parabeniza pela iniciativa. Nós temos aqui também a Carminha, da Pastoral da Criança, que fala, que parabeniza pela excelente abordagem nas falas, que como seguidores do Cristo, não calemos as nossas vozes. Temos muitas participações da paróquia de Santo Agostinho. O Tobias lembra da 6ª Semana Social. Temos a participação da Zélia, que também parabeniza, Antônio Carlos, Sueli Gama. Me perdoem se eu não citei todas as participações aqui, que são muitas. Quero agradecer a vocês mais uma vez por estarmos juntos. Acho que nem agradecer, parabenizar pela sensibilidade de todos nós, de termos destinado essa tarde, usar destinar um pouco do nosso tempo nesse feriado para refletir um pouco sobre essa realidade tão triste, cruel e desafiadora que nós estamos vivendo. Vou passar a palavra agora para as considerações finais do Padre Gildo. Conceição, aqui no Romanos 8, 22 em diante. Toda a criação, até o presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, esperando a condição filial, a nossa redenção. Então,
grande parte da humanidade é excluída, e nós, e sobretudo tratando do Brasil, uma sociedade de privilegiados, né, sempre teve, os excluídos. Você faz uma crítica ao governo, esse governo representa uma parcela da população que sempre excluiu a população. O governo está colocado lá e apoiado porque tem uma parcela da população que não tem sensibilidade. Eu não sei como é que chama isso, socialmente, psicologicamente, que tipo de pessoa que é. São pessoas que consideram que os outros não têm direito de ter direito. São gente privilegiada e alguns pobres que também parece que não se sente como filho de Deus, como pessoa de direito. Então, esse governo nosso, na verdade, volta para um sistema de barbárie, né? Barbárie que foi imposta sobre o país a vida inteira. A barbárie, em algumas ocasiões, estivemos fora da barbárie, mas normalmente os governos só foi barbárie contra os pobres, contra os negros, sempre foi barbárie, espancamento de jovens. Eu lembro quando na minha juventude, quando a polícia espancava um jovem, a população festejava. E nós temos uma ideia de barbárie, assim, aceita que os outros sejam desrespeitados. Então, é a barbárie que é perpetrada pela elite, que faz a cabeça dos pobres, né? E a gente sempre desejando voltar à escravidão, parece que vivemos um sistema neo-escravista, né? Neo-escravista. Então, mas porque sempre esteve na sociedade uma parcela que apoia isso, que quer isso, que deseja isso. Agora conseguiu emergir. Chamamos de neofascista, coisas assim, mas esse grupo sempre teve presente. A gente andou diversos círculos na nossa região, no Brasil, por aí. Tem um grupo que sempre foi assim. Eles não tinham muitas vezes como falar muito, mas no interior era desse modo, né? Então, há um grupo que reconhece que os pobres não têm direito, né? Isso que é grave, porque e alguns são católicos, são religiosos, outros não são nada. Mas assim, então o que devemos ajudar é que os excluídos tenham voz, possam gritar alto. Então nós temos que dar a oportunidade, favorecer as lutas deles, apoiar as lutas, ser solidário, ajudá-los na sua organização para que tenham uma vida digna. Porque, no fundo, o grito é por direito à paz, à dignidade, por direito a uma vida com harmonia, com qualidade de vida. Não é com riqueza, nem com privilégio, mas com qualidade de vida. Então, a gente deseja que possam gritar muito, que a geração inteira, a criação inteira grita. E os pobres também devem gritar. E Dom Pedro gritou lá no Ipiranga, mas um gritinho muito fajuto, porque já estava armado todo o esquema. Mas tem que toda a sociedade gritar por direitos, por justiça, por vida, finalmente. Obrigada, Padre Gildo. Tivemos a participação da Benedita, da Heloísa, da Patrícia, da Solange, do Antônio Carlos, o Tobias e a Elisa falam no dia 2 de outubro, teremos o lançamento da 6ª Semana Social Brasileira, no Regional Leste 1. A participação da Diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda é fundamental. Então, vamos lembrar, quando mais próximo, também vamos fazer essa lembrança para que nós possamos estar presentes, estarmos juntos nesse momento que é tão importante. A Heloísa parabeniza a disponibilidade e coragem desta equipe que se encontrou com o Cristo. Muitos abraços aqui, muitos cumprimentos. Agradeço de verdade a todos vocês, especialmente a Dodora, ao Padre Matias, ao Padre Gildo, que se dispuseram a estar conosco aqui nessa tarde, nesse feriado. E agradeço a todos que estão, todos e todas que estão participando conosco dessa live. E já vamos partir para o encerramento. Nós queremos, nesse momento, nesse Dia da Pátria, né, esse dia que nós lembramos, fizemos memória dos 26 anos do grito dos excluídos e das excluídas, esse grito que nos convoca a refletir que país, que mundo, que estado, que cidade nós queremos viver.
né? E a outra pergunta, que é uma pergunta muito séria para cada um de nós: o que nós estamos fazendo para transformar essa realidade? É uma realidade difícil, é uma realidade dura, mas é uma realidade que nos convoca a ser solidários, nos convida à participação. E esse momento do grito dos excluídos, esse grito que está engasgado, esse grito que precisamos colocar para fora. E nós estamos aqui, vamos encerrar essa live com a seguinte pergunta: você que nos acompanha, o que vocês estão fazendo? Qual é o seu grito? E assim nós encerramos essa live, agradecendo mais uma vez a todos e todas pela participação. Paz e bem. Obrigada. Abraço a todos. Prazer. Com Deus. Abraço. Obrigada. Um abraço.